Olá, irmão, irmã, a paz esteja contigo. Vou falar um pouquinho nesse breve vídeo sobre esse tempo especial. Eis o tempo de conversão, eis o tempo da salvação. Ao Pai voltemos, cantemos. A igreja tem dois grandes ciclos, ciclo pascal, ciclo do Natal, tempos fortes, como nós falamos. E nós estamos começando agora na quarta-feira de cinzas, o ciclo pascal, o tempo quaresmal. E a quarta-feira de cinzas é esse portal, não tem aquele portal das cidades? Pois é, essa quaresma, a quarta-feira de cinzas é esse portal onde nós vamos entrar, esse tempo especial. Algumas palavrinhas importantes para essa quaresma: deserto, silêncio, interioridade, escuta, penitência, mortificação, sobriedade. Palavra muito importante. Preparação. O núcleo da quaresma é a Páscoa. A preparação para a Páscoa. É isso que é a base que consiste. Aliás, a Páscoa é o centro da liturgia da igreja. O tríduo pascal, paixão, morte e ressurreição. Paixão, quinta noite, sexta, morte, sexta noite, sábado e ressurreição, sábado à noite e domingo. Está aí o centro. E bonita explicação que eu vi esses dias. Então está aí o centro. Então vamos pegar lá a paixão de um lado, a ressurreição do outro. A paixão nós começamos agora nas cinzas. Por isso que esse tempo da quaresma é o tempo de voltarmos, ó. Sempre gosto de dizer, deixar na sua casa um altarzinho, vivemos a paixão, a mortificação. É o tempo de deixar a cruz ali, ó, em destaque. E depois eu já dei alguma ideia em algum lugar por aí, depois que a Páscoa passa, depois que Jesus ressuscitar, uma vez eu fiz a cruz, do lado preto, do outro lado branco. Depois da ressurreição de Cristo, eu vi botar a cruz do lado branco da Páscoa. Então, esse tempo da quaresma é o tempo da paixão de Jesus. Aí podemos até meditar os mistérios dolorosos. Eu costumo também, nessa quaresma, meditar os mistérios dolorosos, entrando com as cinzas. Lembra que tu és pó, ao pó voltarás. Não é dia de preceito, mas é muito mais do que propício iniciar a quaresma, reconhecendo que somos pó. Lembra que tu és pó, ao pó voltarás, convertei-vos e crede no Evangelho, penitência, conversão, dia de abstinência de carne, a partir dos 14 anos até para sempre, abstinência de carne. Então você pode comer o peixe. A carne é o alimento nobre, o peixe é o alimento do simples sentido, da simplicidade também, entre outros elementos. E jejum, tomar uma refeição principal e as outras duas bem menor, o lanche, a fruta, uma coisa assim bem base. É claro que lembrando aí, o jejum é a partir da maioridade de 18 até os 60. Mas hoje, as pessoas que puderem, é sempre bom fazer mais do que o mínimo. Se eu posso, se eu tenho 60 anos, 70, estou bem, por que não fazer? Então, para Deus sempre o máximo, esse é o mínimo, tá bom? Abstinência e jejum. Mas o importante é o espírito. Na quarta-feira de cinzas nós vamos lembrar dos preceitos quaresmais. Jejum, esmola, caridade e oração. Esse é o espírito que deve ocorrer a quarta-feira de cinzas. Agora eu vou fazer o jejum, eu vou ficar com a cara que ninguém chega perto de mim. Mas que espírito de jejum é esse? Então, acima de tudo, a caridade. E quando o jejum e a caridade, vamos dizer, coincidirem, a caridade deve prevalecer. Você já definiu o seu jejum quaresmal? Tem tempo. Pense hoje, até amanhã. É importante não fazer coisas grandiosas, depois você já desiste. O espírito é de interioridade, acima de tudo. E as leituras? Se é interioridade, as leituras. Nós teremos a graça aqui em Juquerópolis, missa diária, às 7 da manhã, a partir da quinta-feira, depois do dia das cinzas. Então, olha, quem sabe, se você puder, que maravilha.
terço, mistérios dolorosos, as leituras, meu Deus do céu. Olha só, sempre nos 3 ciclos A, B e C, as primeiras leituras, primeiro domingo, as tentações de Jesus no deserto, em Mateus e Marcos e Lucas, e depois, segundo domingo, a transfiguração do Senhor. Depois, nos 3 anos, ciclo seguinte, muda as leituras, terceiro e quarto domingo, mas esse ano nós teremos, no primeiro domingo, as tentações de Jesus, segundo, a transfiguração, terceiro, penitência, se não vos converterdes, Jesus que chama o povo que viu uma tragédia e falou, mas vocês podem morrer também, se não vos converterdes. Quarto domingo, a parábola do filho pródigo, do pai misericordioso. E o quinto domingo, mulher adúltera. Olha só, que riqueza, quantas leituras. Mas o espírito quaresmal é, para não alongar muito, interioridade. O que você puder diminuir de barulho, diminuir as redes sociais, diminuir, quem sabe, as músicas, com sobriedade. Repita, essa palavra é muito importante. A campanha da fraternidade fala da educação. Então também é um tempo de conversão da sociedade. Educar a nossa alimentação, educar a nossa vida, educarmos-nos para o Senhor. Paixão, vamos morrer com Jesus. Mortificar aquilo que eu tenho, que está descompensado, as afeições desordenadas. Essa é a quaresma, para isso. E aquele jejum, sabe o jejum, aquele propósito que eu faça na quaresma. Quaresma eu vou fazer o propósito, por exemplo, de todos os dias participar da missa e fazer um tempo maior de oração. Permanecer. Por que não? Você vai ver que foi tão bom aquilo que você fez. Quantas pessoas eu posso testemunhar de coisas que eu estava dependentes aí na quaresma, eu renunciei e depois consegui de maneira com sobriedade. Eis o tempo de salvação, eis o tempo de conversão. Ao Pai, voltemos, reconciliai-vos com Deus, com o próximo. Então, que nós possamos viver uma intensa e grande quaresma, que pode ser a última. Já pensou? Chegar diante de Deus, o nosso Senhor dizer, olha, a tua prova final foi a última quaresma. O Senhor nos ajude, ajudar no Senhor a viver intensamente essa quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse canal do YouTube eu estou retomando. Se você puder também participar, se inscrever, vale a pena. Deus abençoe.